Hoje vamos falar da maconha, mas eu não vou dar uma aula sobre maconha. Eu vou aqui tirar dúvidas sobre perguntas que sempre me fazem no YouTube, no Instagram, nos meus cursos, nas consultas, que talvez seja a tua dúvida, talvez seja a dúvida do teu filho, então é muito importante que você fique ligado nesse vídeo para aprender bastante coisa sobre a maconha, ou a cannabis sativa, e o seu princípio ativo tetrahidrocannabinol. Agora um aviso muito importante, se você ainda não está inscrito no nosso canal, começa se inscrevendo no nosso canal em algum local aqui embaixo e dando logo um like. Para o pessoal de São Paulo, nós estaremos lá dia 12 de abril no evento Viva com Saúde e Viva com Paixão, e as inscrições estão no link na descrição desse vídeo. Primeira pergunta: maconha mata neurônios, que são as células cerebrais? Isso não é uma pergunta fácil, mas para matar neurônios nós precisamos de efeitos tóxicos. Álcool mata neurônio, é verdade, você sabia disso? O álcool mata neurônio, lança-perfume mata neurônio, cheirar cola mata neurônio, benzina, éter, mas maconha não mata neurônio. E já para você que está começando a pensar assim, vai defender quem fuma maconha, né? Eu quero te tranquilizar que eu não vou fazer isso, que eu vou falar a verdade, absolutamente a verdade nesse vídeo, fruto de trabalhos e pesquisas científicas. E espera até o final para você tecer alguma conclusão acerca do que eu vou falar, tá bom? Agora, maconha altera sim o funcionamento dos neurônios, mas não os mata. Esse é daqueles casos que a mentira repetida várias vezes acaba virando uma verdade. Mas trata-se provavelmente do maior mito envolvendo esse tema, que maconha mata os neurônios. Nada foi comprovado. Então foi feita uma pesquisa entre vários usuários de maconha, entre aqueles que usam maconha há mais de 15 anos e aqueles que usam maconha há mais de 7 anos. Entre aqueles que usam maconha há mais de 15 anos, percebeu-se uma mudança sutil na atenção, na cognição e na memória. Então o uso crônico, longo prazo, pode causar danos à memória sim, mas não morte neuronal. Agora o álcool pode. Segunda pergunta: a maconha é menos prejudicial que o fumo normal e o álcool? Olha só, a pior droga não é maconha, não é álcool, não é cigarro, não. Todas são ruins, todas são ruins. Agora, a pior droga é aquela que você não sabe manusear, não sabe qual é a dose que vai te atingir, que vai te destruir. A pior droga é aquela que nós nos tornamos dependentes dela. Se você é dependente do álcool, ela é ruim para você. Se você é dependente da maconha, do cigarro, de cocaína, qualquer coisa, tornou-se uma coisa ruim. Se você é dependente da maconha não sabe e não sabe viver sem ela, ela é ruim para você. Agora, se pensarmos na proporção de pessoas com doenças físicas relacionadas a fumo, bebida alcoólica e maconha, proporcionalmente, em termos populacionais, a maconha causa muito menos danos. Terceira pergunta: maconha causa câncer de pulmão e boca? Existem estudos mostrando que sim. Agora é um risco menor do que a pessoa que fuma cigarro, tá vendo? Se você fuma cigarro, saiba que o risco ainda é maior. Por quê? Porque a quantidade de cigarro fumada, pelo menos por uma pessoa normal que fuma cigarro, é muito maior do que aquela pessoa que fuma maconha. A não ser que o cara coma maconha o dia inteiro. Quarta pergunta: maconha causa impotência ou infertilidade? Isso é muito variável. Existem pessoas que quando usam a maconha, brocham. Estou falando mais de homem aqui, ok? Mas que mulheres também perdem o desejo quando usam maconha muitas vezes. Mas existem outras pessoas que ocorre o efeito contrário. Quando fumam maconha, ficam mais excitadas, tanto homens quanto mulheres. Em relação à esterilidade, existem alguns estudos mostrando que os homens podem sim apresentar esterilidade enquanto estão usando maconha. Agora, esse quadro de esterilidade pode reverter caso esses homens abandonem o uso da droga. Quinta pergunta: maconha vicia? Pode viciar. E se você se tornar dependente, ela é tão grave quanto qualquer outra dependência. Agora, a boa notícia é que, se você pegar estudos populacionais, apenas 10% das pessoas que usam maconha se tornam dependentes. E dessa vez ainda é menor do que o álcool, que gira em torno de 15%. Sexta pergunta: maconha é aliviador de quem sofre de esclerose múltipla? Quando falamos de maconha no uso da medicina, uma das doenças mais estudadas em todo o mundo é a esclerose múltipla. Nos Estados Unidos, diversos estados têm autorização para usar maconha para fins medicinais, inclusive na esclerose múltipla, enquanto no Brasil ainda não temos essa legalização. E eu não estou aqui defendendo o uso da maconha de forma alguma. Vocês vão ver no final do vídeo qual a minha opinião, porque eu não sou de fazer vídeo e não dar opinião também e ficar em cima do muro, não. Sétima pergunta: o uso da maconha causa danos permanentes à memória? Existem sim alterações cognitivas, ou seja, do raciocínio, da atenção, da atitude, do aprendizado e de outras funções cerebrais que acontecem de forma mais grave no adolescente. No adulto, esse fenômeno é muito leve ou até pode nem existir. E a maioria dos estudos apontam para a reversibilidade desse quadro caso a maconha seja suspensa. A maconha
maconha ela prejudica principalmente a memória a curto prazo, ou seja, coisas que você viu há pouco tempo. São efeitos transitórios, principalmente após o uso. Agora, se a pessoa usa maconha todos os dias, como eu conheço gente que usa, todo dia tem que ter o baseadozinho, essa pessoa vai ficar meio que esquecendo de tudo sempre. Ela não vai reter informações. Agora, normalmente, depois de 28 dias sem usar a medicação, as coisas normalmente voltam ao normal. Oitava pergunta: a maconha pode causar esquizofrenia ou psicose? Estudos mostram a maior incidência de esquizofrenia nos usuários de maconha, mas não existe nada comprovado. Geralmente, o indivíduo que já tinha um quadro de progressão da esquizofrenia começa a usar maconha para tentar aliviar os seus sintomas. Não tem como a maconha causar esquizofrenia, já que a esquizofrenia é uma doença que tem um cunho muito forte na genética. E você há de concordar comigo que, se isso fosse verdade, se diminuíssemos o uso da maconha nos países, como aconteceu na Holanda, diminuiria também o índice de casos de esquizofrenia, e isso não aconteceu lá. Nona pergunta: existe uma dose segura para a maconha? Não. Existem tentativas de colocar uma dose limite, ou seja, uma dose segura de álcool, mas mesmo assim não é tão verdadeiro. Mas em média seria 2 doses por dia, ou até 14 doses semanais para mulheres. Para homem poderia até ser 21 doses semanais. E isso colocaria você num baixo risco de virar alcoólatra, ou de se embriagar, ou de ficar viciado. Para a maconha não temos esse marcador. A sensibilidade varia de pessoa para pessoa, por isso que pode ser perigoso. Tem pessoas que com um cigarro já complicam sua vida. E tem outros que vivem numa sauna de cannabis e não acontece nada. O que sabemos é que as pessoas que usam maconha diariamente têm mais problemas do que aquelas pessoas que usam maconha eventualmente. E às vezes existem pessoas que querem experimentar maconha e na primeira vez que experimentam, elas têm ataque de pânico. Sabe por quê? Porque em muitos casos a maconha aumenta a frequência cardíaca. Então, se você está querendo fumar maconha, muito cuidado. Você pode até infartar. Agora, Dayan, e quando é que a maconha deve ser usada? Aí eu vou falar o que eu acho agora. Eu acho que para algumas finalidades terapêuticas, o Brasil tem que avançar nesse sentido. Terapêuticas, não para diversão. Uso de pacientes com câncer, com dores intensas, pacientes que têm problemas de AIDS e já estão em fase terminal, sem apetite, como nós já falamos sobre a esclerose múltipla, pacientes que têm problemas de epilepsia, que não tem droga nenhuma que controle, pacientes com câncer que estão fazendo quimioterapia e muita náusea, muito vômito, podem se beneficiar da maconha. A Anvisa está se organizando para normatizar isso no Brasil, o cultivo para finalidades de terapêuticas e para finalidades de pesquisa. Bom, um grande abraço, viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente!